Bom dia a todos, esse é o nosso grupo e a gente vai fazer a análise da obra Judite 1. Nós vamos falar sobre os aspectos formais da obra, sua composição gráfica, o mito por trás dela e o seu simbolismo. Para a realização do quadro do ano de 1901, foi utilizada a técnica de óleo e folha de ouro sobre a tela. Suas dimensões são de 84 por 42 centímetros e atualmente ele está localizado em Viena, na Áustria. 1. História da pintura. Como inspiração na composição da tela Judite I, Gustav Klimt utilizou-se do mito bíblico de Judite. Nele, uma mulher viúva e judia revolta-se com as ameaças do general Holofernes, que era um rei assírio, contra o seu povo. Em uma emboscada, Judite aproveita da embriaguez de Holofernes para seduzi-lo e decapitá-lo em uma tenda, o que originou a vitória do seu povo diante do inimigo assírio. Portanto, ela foi tida como uma heroína, uma mulher honrada e intimidadora pelo seu povo. Como resposta à potência desse mito, pode-se perceber que não foi apenas Klimt que representou Judite em uma obra de arte. Em 1599, Caravaggio pintou Judite cortando a cabeça de Holofernes, uma forma mais explícita de representar esse mito. Já na obra de Francisco Goya, de 1819 e 1823, a representação de Judite se dá de uma forma completamente diferente. Ela parece neutralizada por tons mais escuros, com a arma na mão e sendo agradecida pelo seu povo após o ato. 2. Organização gráfica. Em relação à organização gráfica, nas cores e formas, os trabalhos mais famosos do pintor pertencem à chamada fase dourada, na qual retratou preferencialmente mulheres de forma quase figurativista, mas em que as figuras humanas são adornadas por espirais, pequenos objetos e formas geométricas. O aspecto realista das mãos e corpos contrasta com o fundo, de caráter mais fantasioso. De acordo com Wells, 2019, o uso do dourado, a profusão de flores, ilustram a opulência e a decadência, a permanência e a fugacidade, uma face da estética europeia no apagar das luzes do século XIX e ao alvorecer do século XX. Em relação ao tamanho, a figura da mulher aparece em destaque em um tamanho maior do que os outros componentes da obra. A cabeça de Holofernes acompanha o tamanho real apresentado pela figura humana, mesmo que apareça de forma oculta no canto inferior. Já em relação às proporções, Judite ocupa o maior espaço do quadro, aparecendo apenas do tronco para cima. No entanto, o cenário não apresenta-se proporcional ao corpo feminino, além de parecer menos realista. Agora, sobre a posição na obra, a localização, a mulher é colocada no centro, em destaque. A cabeça do homem decapitado no canto inferior direito pode remeter ao estado de poder assumido pela mulher, considerando que ela parece olhar para o espectador de cima. A pressão do pintor sobre o pincel nos traços da mulher aparece de forma mais sutil do que apresentada no plano de fundo. No entorno da obra, os traços possuem uma pressão maior aparente, dando a impressão de que é feito de ouro, o que necessita maior força para ser desenhado. Em relação à qualidade de linha, as linhas do cenário da obra são marcadas fortemente, enquanto a figura da mulher parece ser apenas preenchida com as cores, sem intensidade nas demarcações de linhas. Em seu detalhamento, o primeiro plano traz Judite com muito detalhamento, rosto anguloso e curvas sensuais, assemelhando-se a uma fotografia. Utiliza-se cores mais sóbrias e realistas, em contraste com a paisagem do fundo, que só contém traços de contornos e apenas uma cor, ouro. Além disso, o adereço no pescoço de Judite, assim como o traje que está usando, não possui tanto detalhamento realista quanto a imagem corporal, e a cor amarela pode ainda remeter ao uso do ouro. Os sombreamentos e reforços. No primeiro plano, há uma luz que ilumina Judite, destacando a do fundo, conferindo uma aparência mais realista, ao passo que o cenário seria um complemento ornamentativo da história da mulher como protagonista. Simbolismo. Relação entre a técnica, o mito e a teoria psicanalítica.
Segundo Souza 2017, a obra representa uma nova versão do mito de Judite, mulher fatal e intimidadora, que possui um olhar sensual, revelador de sua postura desafiadora, que encara o espectador, de maneira que as posições e posturas provocam o pensamento dominante da sociedade. Aqui o sexo é tratado como uma armadilha. A composição encontra-se concentrada no rosto de Judite. Seus olhos e boca entreabertos, as narinas aumentadas, as bochechas ruborizadas e a cabeça inclinada e indiferente dão ao observador a impressão de que a mulher acabou de usufruir do clímax da obra. O poder associado ao ouro se apresenta no colar dourado que toma todo o seu pescoço e chama a atenção do espectador, como se fosse o único elemento indispensável ao seu corpo. Além da vestimenta transparente que deixa à mostra seus seios nus. Os detalhes também em ouro contrastam-se com a cor escura de seus cabelos, que misturam-se com a tinta preta da tela, dando a sensação de que o ato deu-se à noite. Eros é um conceito construído na obra de Freud para nomear a sexualidade culturante, marcada por mediações psíquicas construídas na relação do sujeito com a cultura, processo que também tem relação com a adaptação do sujeito ao princípio da realidade, conforme desenvolve-se a sexualidade infantil na direção adulta. Também pode se relacionar com a segunda teoria pulsional de Freud, que se baseia na dinâmica entre pulsões de vida e pulsões de morte, e sua implicação para o entendimento das relações entre o sujeito e a cultura. Então, na obra, pode-se observar o conflito entre Eros, a sexualidade e o desejo de ligação, e a pulsão de morte, as inclinações agressivas e assassinas. Para salvar seu povo, Judite teve de recorrer aos impulsos destrutivos e assassinos, recorrendo à sua sexualidade e fazendo esse sacrifício em prol da salvação de seu povo. Para Freud, Eros e pulsão de morte estão em constante conflito para sustentar a vida humana e a civilização. No decurso da civilização há uma ambiguidade. O amor se coloca, por um lado, em oposição aos interesses, quando aparece na forma de satisfação direta, e, por outro, sempre se tem restrições substanciais da civilização em relação ao amor. Mas para Freud, o amor impõe um freio ao narcisismo, sendo possível demonstrar como ele se tornou um fator de civilização. No quadro, Judite traz na mão direita a cabeça de Holofernes e parece acariciá-la com o prazer da dominação, com o prazer sexual, ao segurar a cabeça do general assírio por cuja morte foi responsável. O pintor busca, a partir do contraste de cores, a amostra de uma feminilidade agressiva, onde a mulher tem o pleno poder, é repleta de sensualidade e impulsos sexuais, que, de acordo com o contexto do fim do século passado, eram vistos como insensatos e perigosos. O rosto representado por seus lábios entreabertos e olhos semicerrados indicam sua excitação após ter matado Holofernes. Assim, segundo Wells, 2019, o tema da castração, tão caro ao discurso psicanalítico, encontra, assim, o disfarce invertido da decapitação. O tema da castração está intimamente ligado à questão da inserção do sujeito na cultura, através da renúncia das satisfações que o indivíduo teve que fazer, diante do prazer obtido na relação com a mãe, e por que não com o seio materno. O aparecimento do protagonismo feminino na obra se dá pelo realismo fotográfico dos rostos, o cabelo estilizado, formas geométricas, adereços extravagantes, em conjunto do sutil aparecimento da figura masculina, que são elementos que exaltam o espaço feminino e facilitam a exclusão do homem. Judite se mostra apropriada de seu poder, onde a cabeça de Holofernes é um mero complemento, quase que imperceptível. Dessa forma, o que antes fora um homem importante que possuía um alto cargo na sociedade, ocupa agora um pequeno espaço no quadro, em comparação de Judite. De modo geral, a proposta do pintor com a utilização da organização gráfica e a utilização do feminino construiu uma obra que representa a tomada de espaços de poder da mulher na sociedade. De acordo com o artigo Contornos da Figura Feminina na obra de Gustav Klimt, O Mito Desnudado, Erika Wells afirma que tanto nas suas obras como retratista, intituladas Vienenses da Belle Époque, como nas composições mais eróticas, Klimt criou um tipo de mulher fatal, castradora, cujo erotismo mórbido imprime sua marca à obra e ao tempo.